Bem-vindos ao Mundo Libertário, eu sou o Chico. E eu sou o Davi. E hoje, separando a parte cômica do programa, que são as notícias, a parte engraçada do programa, que são os memes, a gente traz aqui na primeira etapa do programa um assunto sério, um assunto que a gente tem que realmente passar a levar ele com um pouquinho mais de carinho na nossa vida. Então, durante essa semana, o perfil Minha Propriedade do Instagram, ele estava comentando uma notícia de uma mulher negra que dizia sobre a solidão das mulheres negras. Ela se queixava de dificuldade que é ser trocada por uma TikToker e girl padrãozinho, né? E que ninguém entende o sofrimento da mulher negra. E aí, esse perfil Minha Propriedade, com maneira extremamente assertiva, ele trouxe o grande problema, que é a solidão do gordo ANCAP. Que? A solidão do gordo ANCAP é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Eles já subiram a hashtag, a gente nunca pediu uma hashtag aqui no programa, então, por favor, deixa nos comentários, vai no teu Twitter e faz solidão do gordo ANCAP. Isso é um assunto muito sério. Ninguém está preocupado com o gordo ANCAP. É porque ninguém liga pra gordo ANCAP. Você não está no teu local de fala, cara. Você é magro. Você não está no teu local de fala. Então você não comenta. Cara... E você é gordo? Eu me vejo como gordo, cara. Eu faço dieta, eu vou pra academia, eu tenho umas partes aqui que eu não gosto, então eu me vejo como gordo. Então, assim, a solidão do gordo ANCAP é uma coisa muito complicada. Você, por exemplo, veja aqui, ó. Loja da Liberdade. Só tem camiseta extra large. Cadê a XXXG? Não tem. O que eles sugerem? Que o gordo ANCAP ele se enrole numa bandeira? É isso que eles estão sugerindo? Não Eles tem. quem? A Loja da Liberdade. Então, assim, não tem, você não encontra camisetas pro gordo ANCAP, ninguém convida o gordo ANCAP pra ir dar uns tiros, as meninas não saem com ele. Cara, o gordo ANCAP tá em sofrimento. Tem algum gordo ANCAP te patrocinando? Qual é essa jogada? Não, cara, essa gordo jogada ANCAP? foi o pessoal lá que destacou, né, essa hashtag solidão no gordo ANCAP. Vamos levar a sério esse assunto, não faz igual o Davi, cara, é uma coisa que tem muito gordo ANCAP sofrendo por aí. Mas vamos passar para as notícias, então? Ótima ideia. Agora, falando sério, Fluff Não, Pony... era sério antes. Agora, falando muito sério, Fluff Pony foi preso. Quem que é esse cara? Fluff Pony, também conhecido como Ricardo Spani, foi um dos idealizadores do Monero. Outro gordo ANCAP. Sim, mas ele tá sofrendo porque ele tá preso, não por ser gordo ANCAP. Bom, eu acho que a prisão dele não teve nada a ver com a Monero, né? E sim por coisas que ele fez antes mesmo de criar a Monero. Mas o que o pessoal tá desconfiado é que eles tenham feito um Assange nele. Que é quando você prende uma pessoa por um motivo qualquer, mas na verdade é porque ele desagradou alguém poderoso. A questão é a seguinte, a Monero, para quem não sabe, é a moeda que mais dá privacidade aos usuários. É praticamente irrastreável. Então, assim, qualquer pessoa que não quer deixar um lastro, né, das suas finanças, ela vai usar a Monero. Porque uma vez que se passou para a Monero, não tem mais como acompanhar para que carteira aquilo foi passado. E possivelmente essa seja uma reação do Estado, viu? Até existe um prêmio da União Europeia para quem quebrar o código da Monero, para quem conseguir rastrear a Monero. E deve ser uma ação, né, meu amigo? Estado é assim. Bom, já que a gente está falando disso, vou só explicar, porque, como disse o presidente, a maioria das pessoas não sabe nem o que é Bitcoin, imagina Monero. O que acontece? A diferença para o Bitcoin é que o Bitcoin ele é público. No Bitcoin você não é anônimo, você é pseudonímico. Você tem um pseudônimo, que é a sua conta, que ninguém sabe que é sua, mas a sua conta todas as suas transações estão públicas para quem quiser ver. A Monero não é assim. Eles têm um sistema no qual, se você faz uma transferência para alguém, é impossível dizer que a transferência veio da sua conta, até mesmo para quem recebe, e é impossível dizer para quem está vendo de fora para que conta foi a transferência. Eles usam um sistema de assinatura em anel e uma série de outras técnicas para evitar a rastreabilidade da moeda. Tem um perigo que se alguém começa a criar Monero do nada, fica difícil. O cara começa na casa dele a criar Monero e jogar na rede, fica difícil de detectar, né? Não, o sistema ele tem, assim como o Bitcoin e todas as criptomoedas, eles têm maneiras de verificar, por exemplo, se a sua transação está sendo feita de forma legítima. Isso não tem... até agora não houve esse ataque que alguém conseguiu criar Monero do nada. Mas ninguém também tem como ver para quem você manda, de quem você recebe, etc. Ou seja, aquela tua ex-mulher, por exemplo. Só tô dando uma ideia aí no ar, para quem quiser. Próxima notícia? Bom,
nós temos aqui uma situação que está correndo em paralelo no Brasil e nos Estados Unidos, que é uma tentativa do governo de lidar com uma das consequências dos lockdowns que têm sido feitos, que é muita gente não conseguindo pagar o aluguel. E qual é a solução genial dos governos? Vamos fazer um moratório em despejos, ou seja, ninguém pode despejar por um período X. Lá nos Estados Unidos, o Biden está travou uma batalha legal que ele perdeu, e ele sugeriu numa manifestação pública que o CDC, o Center for Disease Control, fizesse assim mesmo uma moratória. E isso gerou uma reação, que é que ele está sugerindo algo ilegal. Ele mesmo disse, façam isso apesar de eu não saber se é legal. E algumas pessoas viram nisso algo esquisito, né? Como assim o presidente está mandando uma agência do governo fazer algo que é possivelmente ilegal, provavelmente ilegal? E aqui no Brasil, aconteceu do Bolsonaro vetar, certo? O Bolsonaro vetou. Esse negócio que você falou de o governo dizer que vai fazer algo ilegal me lembrou muito uma fala do José Genuíno dessa semana aí, que ele disse que durante o governo deles eles deviam ter feito muito mais coisas ilegais aí. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Eu acredito que o que ele disse efetivamente foi o erro do PT foi ter seguido as regras do sistema atual. Exatamente. Mas, olha, eu acho que o Bolsonaro aí essa semana já está concorrendo ao prêmio Daniel Fraga. Por quê? Por ter vetado essa proibição de despejo, porque a partir do momento que você desrespeita a propriedade privada, cara, não tem mais princípio a sociedade. O princípio da propriedade privada é extremamente importante. E vamos ser também claros que não é produtivo, não é eficiente esse tipo de coisa. Nós dependemos das pessoas de alguém querer construir casas. Por que alguém iria construir uma casa se soubesse que ele não poderia alugar, porque se alugasse o governo podia decidir que ele não tem mais de receber? Essa ideia que os esquerdistas têm, vamos tirar, especialmente o Boulos, né? Tem sempre essa história, existem tantos milhões de casas desocupadas, vamos dar essas casas para quem não tem casa. É estúpido em vários níveis. Em quanto tempo até não terem mais casas, porque ninguém vai querer construir casas? Outra questão é a seguinte, atualmente está muito difícil alugar, por causa dessa insegurança jurídica no Brasil. Então, se você vai numa imobiliária tentar fazer um contrato de locação, o número de exigências atuais está muito maior. Inclusive, existem imobiliárias que nem estão mais aceitando o fiador, que é ridículo. Então, assim, aí te obriga a contratar um seguro fiança, que você vai pagar muito mais caro para um serviço bancário, na verdade, para enriquecer o banco. Então, assim, toda essa insegurança jurídica só vai prejudicar uma única pessoa, que é o último cara na ponta, que é o consumidor final, que é o cara que não tem dinheiro para comprar uma casa e ele quer alugar uma casa. Outra questão também que você falou é o seguinte, olha, se existe uma insegurança jurídica para investir em imóveis, menos pessoas vão investir em imóveis. Menos pessoas investindo em imóveis, vai ter, obviamente, menos imóveis, o preço imobiliário vai subir. Quem se ferra de novo? O coitado que tem que alugar um apartamento, uma casa, ou seja o que for. Esses problemas de precisar fiador, precisar todas essas exigências, as pessoas talvez não se atentem que isso vem da dificuldade que o proprietário tem em despejar alguém, por exemplo, se essa pessoa parar de pagar. E quanto mais fácil para a sociedade, para as pessoas resolverem as questões entre elas, menos necessidade vai ter desse tipo de burocracia. Vamos pro voto auditável. Voto auditável. Que novela, meu Deus do céu. Realmente, a situação desse voto, que a gente se referia a ele como voto impresso, aí a esquerda usou isso como um argumento, dizendo que a gente queria imprimir os votos para qualquer um poder ver em quem você votou, em quem eu votei. E agora mudou a terminologia para voto auditável, que talvez seja uma terminologia um pouco melhor mesmo. A ideia é um voto que a gente consiga ter certeza que está sendo devidamente registrado. Bom, tá um jogo de xadrez aí entre o Bolsonaro e o STF. É aquela história, o primeiro que atacar perde esse jogo, né? Então os dois ficam ali se segurando. Parece que o Bolsonaro andou falando da profissão da mãe de um dos excelentíssimos ministros essa semana aí. Mas minha opinião particular é a seguinte, se você tivesse a urna eletrônica, que você faz o voto, ótimo, porque a eleição acaba rápido, você vê o resultado da eleição muito rápido, em poucas horas, né?
Se essa urna imprimisse um papelzinho onde você pudesse conferir o nome do cara, se é realmente o que você votou, e você colocasse na urna, muito importante essa parte, colocar na urna, em especial em cidades do interior, onde já é tudo comprado, o voto é sempre comprado. Então, em especial para cidades pequenas, cidades que nem deveriam existir, que deveriam ser bairros de uma cidade maior, mas que infelizmente existem. Se esse voto fosse dessa forma, o cara lá conferir, ia ficar difícil. Por quê? Porque se o hacker invade aquela urna, ele vai ter que falar com o funcionário público que depois vai estar contando, olha, nessa aí você tem que roubar em 50 votos. E com o número de urnas, com a extensão no Brasil, se torna inviável. Eu acho que ficaria muito seguro. Qual que foi a justificativa dos caras? Primeiro, o custo das impressoras. Custo das impressoras, meu amigo. Olha quanto vocês estão dando aí pros políticos fazer campanha política aí, cara. Ridículo. Depois vieram com o papo ambiental. Não, mas vai imprimir papel, vai poluir o meio ambiente. Essas desculpas, e vamos levar em conta também que o Novo não me deixou feliz nessa situação. O Novo não, o Amoedo. O comentário dele de que não se trata de urnas, é porque o Bolsonaro está governando com ódio, esse tipo de papos. Como ex-filiado ao Novo, eu preciso dizer que isso me deixou bastante decepcionado. Esse pessoal aí laranja tá nos decepcionando bastante. Sabe quem tá querendo auditar também? A Apple. A Apple tá querendo auditar seus usuários, cara. Não, a Apple, eles já são famosos assim pela sua dificuldade em lidar com a liberdade do usuário. Para quem não sabe, a Apple decidiu que ninguém pode ter o Parler instalado no iPhone, então eles foram e desinstalaram o Parler de todos os iPhones. Surprise, motherfucker! Por conta própria. Não só tiraram da loja deles, eles desinstalaram de quem já tinha instalado. Pensa no absurdo que é isso. E a questão é assim, eles estão fazendo uma justificativa que pra eu, que sou pai, eu acho até que bonita, né? Que não, vai evitar pedofilia, vão ver quem tem fotos pedófilas e tal. É isso mesmo? Olha, essa é a razão que eles estão dando. E eu tenho certeza absoluta que estes ilustríssimos senhores, esses pilares da sociedade de honestidade, de reputação ilibada, nunca vão usar esse poder para nada além disso. Bom, Medina? Sim, essa aí você vai ter que explicar porque eu não sabia quem era. Cara, ele não sabia quem era o Medina. Isso é um absurdo. Eu não gosto de skate. Não, ele é surfista. Tudo a mesma coisa. Cara, o grande campeão Medina, quando ele ganhou aquele título mundial, eu que nunca acompanhei surf, mas eu confesso que eu me emocionei com ele ganhando aquele título campeão mundial. Ele concorreu essa semana aí ao prêmio Daniel Fraga ao se recusar lá nas Olimpíadas a tomar vacina e ficar de fora de uma etapa, e como ele está super bem no campeonato mundial, para ele uma etapa a mais ou a menos não vai fazer tanta diferença, e ele não irá participar de uma etapa do surf por não ter tomado a vacina. Então assim, ele ia ganhar o nosso troféu, mas acho que talvez ele recebeu uma grande pressão, até ameaça de perder patrocinador, aí ele tá ele voltou um pouco atrás nas declarações, falando que não, eu não tive tempo, não consegui encaixar na minha agenda, não quis tomar lá no Japão, bababá. Não vai concorrer essa semana ao prêmio. Que fique claro, quanto menos os esportistas se manifestarem sobre política, melhor. Não estou interessado. O trabalho do cara é representar, por exemplo, como os atores, ou é cantar, ou é andar de skate, surfar, o que seja. Eles não precisam se manifestar sobre política. Se ele quer tomar vacina, ele toma. Se ele não quer, ele não toma. Claro, esse não é um direito que a esquerda dá, seja para qualquer pessoa pública, né? Todas elas têm que se manifestar de acordo com a cartilha que eles imprimiram. Inclusive, o cara que foi campeão, porque o Medina na Olimpíada não foi tão bem, acho que ele ficou em quarto. O cara que, perdão, eu não lembro o nome, mas foi campeão de surf, o brasileiro, que surf é esporte de maconheiro, né? A gente não se liga tanto. Né? Mas o cara, foi muito engraçado, a galera, nossa, eu tô emocionado, ele ganhou. E aí, 2 segundos depois, os caras no Twitter, não, eu vi agora aquele bolsonarista, ui. Enfim, esporte de maconheiro, né?
Mas quem também merecia um prêmio Daniel Fraga essa semana, por incrível que pareça, são nossos deputados. Sim, passou finalmente, aleluia, a privatização dos Correios pela Câmara. Agora, já tinha passado no Senado ou ainda não? Não, agora vai pro Senado. Então tá indo bem. Então daqui a uns 10, 20 anos a gente deve estar ouvindo falar disso de novo. Mas o importante aí dessa história, cara, é o seguinte. Privatizar o Correio, tanto faz. Porque lá não vale nada, dá de graça pra alguém. Só não mantém o monopólio, tá? Sim. Esses dias era domingo, 9 da manhã, e tocou minha campainha lá em casa e eu falei, caraca, esse mormon já não apanhou bastante? E fui lá abrir a porta. Quem que era o Mercado Livre, cara? Entregando 9 da manhã do domingo. Isso é verdade. Então, assim, veja o que faz a concorrência, entendeu? Veja o que o livre mercado maravilhoso faz. Então, o importante não é privatizar o correio. Isso aí, cara, dá o correio para qualquer um que já passou na rua, você leva aí de graça a porcaria. O importante é quebrar qualquer regra de monopólio. Isso é eu concordo, mas também é essencial. A privatização tem a vantagem que, se quebrar o monopólio, vai ter concorrência. Se tiver concorrência, o correio vai começar a perder dinheiro. E se não for privatizado, quem é que vai ter de pagar para esse prejuízo? O cidadão contribuinte, do qual eu não sei se eu estou incluso no nome. Bom, mas se privatizar, evita que a gente tenha de arcar com esses custos. Você está incluso, você põe gasolina no carro, você compra roupa, você compra comida, tudo isso tem imposto. E ninguém quer que esse dinheiro vá para sanar prejuízo de correio. E para alegria da dona Ledi, sabe quem é a dona Ledi? Não faço ideia. Minha mãe. Para alegria da minha mãe, eu vou falar novamente bem do Bolsonaro, porque durante o governo do Bolsonaro as invasões de terra caíram de mais ou menos uma média de 2.000 por ano para 14. E essa média, se eu não me engano, inclui o governo do Fernando Henrique. Muito bem notado isso, cara. É sempre bom porque as pessoas ainda não se ligaram o quanto socialista ele é, lá, o criador da Ursal e tudo mais, cara. Da Ursal. Eu tive na época do mestrado de ler um artigo dele. O homem é um esquerdista completo. Tudo bem, ele famosamente disse que quando ele se elegeu, que era para esquecer tudo que ele escreveu. É uma pena que não tenham também apagado tudo que ele escreveu, porque era só bobagem, era impressionante. E pra mim ele é mais nocivo que o Lula, porque o Lula, pelo menos, ele se identifica com o que ele é. Ele fala, eu sou isso, e você sabe com o que você tá lidando. O Fernando Henrique não, ele se fazia de direitinha, se fazia de... E, cara, foi o cara que mais criou estatal aí durante o mandato dele, mais que a própria Dilma, mais que o próprio Lula, então... E, em paralelo a isso, há um vídeo, até o Yuri vai botar aqui pra nós o vídeo. Dessa vez põe, Yuri. Não vai botar aquele negócio vermelho lá, não. Aí, nesse vídeo é um argentino falando que o governo argentino está tirando terras de produtores e passando para grupos aliados, tá? A gente procurou essa notícia, não achou ela mais a fundo, então pode ser uma denúncia vazia, mas é algo de se preocupar que está acontecendo lá. E mesmo que seja uma denúncia vazia, não vamos esquecer que esse é um modus operandi da esquerda. A ideia de que a esquerda é contra o capitalismo é verdade no sentido que eles são contra o livre mercado. Eles querem decidir quem vai ficar rico e quem vai ficar pobre. E é óbvio que eles querem que os seus aliados fiquem ricos e os seus adversários morram ou fiquem pobres, no mínimo. E essa foi uma notícia que saiu na CNN, uma exclusiva da CNN, então vocês já sabem que é para ter muito cuidado se é verdade ou não, que as agências de inteligência americanas teriam tido acesso a uma quantidade gigantesca de informações do laboratório. Não está claro como eles conseguiram essas informações. O laboratório é o laboratório de Wuhan, de onde os teóricos da conspiração acham que saiu o vírus. Por teóricos da conspiração, eu quero dizer qualquer pessoa com o mínimo de senso comum. É o laboratório de Covid de Wuhan, de coronavírus de Wuhan. A cidade o laboratório tem o mesmo nome da doença. No mesmo lugar onde a doença surgiu, mas isso é a teoria da conspiração, a gente não pode falar disso. Não, isso não... Mas até a própria rede de checagem lá do Facebook, não sei o que, eles também agora permitem. Antigamente você não podia falar isso, né? E daí depois que saiu aquelas coisas que a gente já noticiou aqui do Dr. Fauci. Fauci. Depois que saiu aquilo tudo, acho que agora ninguém mais consegue esconder isso, né? Não, mas a ideia desse vazamento me parece um pouco suspeita. Eu não imagino por que um governo da China por que o Biden iria investigar profundamente a China com quem
Dizem que ele tem relações profundas. Uma possibilidade é que essas informações tenham sido adulteradas propositalmente para serem liberadas para as agências de inteligência e no final vai parecer que não tinha nada de errado. Enquanto a gente não souber de onde vieram essas informações, é muito difícil colocar qualquer credibilidade numa notícia da CNN que tenta fazer o Biden parecer bem. Parecer que ele está fazendo alguma coisa contra o Covid. Eu só acho que você está errado aí num ponto, porque analisando a idade da China, não acho que o Biden tenha relações profundas com ela. Ele prefere alguém mais jovem. Dizem. E, cara, o mundo libertário continua, né? Porque a galera tá protestando, né? Continua. A gente falou de semana passada, parece até que a gente está repetindo a mesma notícia, mas não. Os protestos continuam na França, na Itália, onde eles estavam hoje queimando os tais passaportes sanitários. Eu não sei se eram já foram efetivados, eles estavam queimando, se eram só símbolos, eles estavam... E agora na Polônia também. A Polônia, Based Poland, está protestando também. E, cara, como eu sou bom de previsões, é o seguinte, logo no Brasil. Por quê? No Rio de Janeiro já estão falando aí sobre esse passaporte de imunização. Aqui em Curitiba tem o retardado do Dalton Borba, que também está querendo esse passaporte de imunização. Então, assim, muito em breve essas manifestações chegam no Brasil também. Então, estão falando de manifestação para o dia de 7 de setembro. Você está sabendo de alguma coisa? Não estou muito, não. Mas a gente também não comentou que no domingo passado teve as manifestações da urna. Lá acabamos porque a gente gravou antes das manifestações. Mas sim, houve manifestações no Brasil inteiro por conta do voto auditável. A gente devia ter comentado isso logo no início, quando a gente falou de voto auditável. Mas... Qual que são as manifestações do dia 7 de setembro? Estão comentando em alguns grupos de direita que a proposta de uma manifestação grande para o dia 7 de setembro. Vamos ver se vai vingar. Pró-governo ou contra? Pró. Grupo de direita vai ter manifestação contra o governo só se quisesse jogar no braço dos comunistas logo. Então tá bom, acho que agora podemos ir para os memes. Vamos para os memes da semana. Você vai olhar aí? Não, olha aí que você que tem tudo. Tá. Agora fudeu aqui, Yuri. Falei que tá uma merda isso aqui. Essa é uma versão nova de um clássico, esse template todo mundo já viu, a igualdade, 3 pessoas, uma baixa, uma média e uma pequena, com uma caixa cada uma. É claro que a pessoa pequena não enxerga nada, etc, etc. Acho que todo mundo já viu esse meme. Esse só acrescentou no final. Que é o primeiro, né, no caso de igualdade, o mais baixinho, né, todo mundo tem o mesmo caixote, o mais baixinho não enxerga. Equidade. O mais baixinho tem mais caixote e o mais alto não precisa de caixote, não tem. E no livre mercado todo mundo tem caixote para um caralho. O que eu pedi pra gente manter essa é porque esse é um dos poucos memes de esquerda, o original, igualdade versus equidade, que teve alguma sobrevida, se manteve aí até hoje, tem gente que divulga. E o que eu queria comentar sobre ele é algo que você que está nos assistindo podia perguntar para qualquer amigo seu esquerdista que um dia te mande isso ou que vocês vejam isso juntos, que é, se o cara alto levou o caixote para ele assistir e alguém tirou dele e deu para o cara baixo, qual a chance dele levar o caixote no próximo jogo? Então, será que no próximo jogo não vão ter só 2 caixotes? Pergunte isso para o seu amigo esquerdista e veja como ele responde. Exatamente. Próximo meme, Fábio Anderson, que eu não conheço o cara, mas ele criou aqui um memezinho. Depois de emagrecer para interpretar o papel de Coringa, Joaquim Fênix se prepara para interpretar Ciro Gomes. Tá parecidinho mesmo, hein? Tá parecido. Mas aqui uma sugestão pro criador do meme. Que tem a cara do Cogos, hein, cara? Esse Fábio aí é parecidinho com o Cogos, hein? A gente não para de pensar no Cogos, né? É uma obsessão. O Cogos tem que aparecer em tudo que é programa. Não, fazer Mundo Libertário sem Cogos não tem graça. Aqui uma ideia. Coloca a foto do Ciro Gomes do lado da foto do Coringa para a gente poder comparar os dois. Quero ver se depois a gente descobre que esse aqui é o Ciro Gomes. Próximo meme desse grande perfil, Pedagogia do Opressor. Um dos maiores críticos a Paulo Freire de todo o Instagram. Então, o Paulo Freire tem uma escolha ali, né? Ele está no papel de Simpsons ali, entre dizer que o aluno tem que ser crítico e o aluno não pode criticar minha ideologia, né? Ele tem que escolher qual dos botões. Mas o template que era melhor para esse era daquele do cara que tá com a testa suada escolhendo entre 2 botões. E aí colocar a cara do Paulo Freire
em cima do... Eu acho que aquele do super-herói, acho que eles quiseram ser inovador aí, né? Mas foi bom. O próximo é do Libertarianismo Brasil, que semana estava bem ativo, fez bastante postagens bacanas. Não é tão engraçado, mas é educativo. Por isso a gente colocou aqui para trazer um pouco de educação. Educação memética. Vamos lá. Primeiro o tio Sam dizendo, imposto não é roubo, se você quiser pode sair do país. Isso foi o que a mamãe falou. Falei, alguma coisa assim. Ele falou isso, né? Algum dia. Segundo, uma mulher com olho roxo dizendo, violência doméstica não é maltrato, você é livre para sair de casa. Depois o poderoso chefão dizendo, taxa de proteção não é extorsão, você é livre para não fazer negócios. E por último, uma criancinha socando outra, falando, bullying não é violência, é só você mudar de escola. Eu teria mudado a ordem, eu colocaria o imposto não é roubo como o último para a pessoa se tocar do ridículo que é esse tipo de argumentação. É verdade. A próxima, falei que eu era bom de previsão, Receita Foda Geral voltou essa semana. Se voltarem há 4 semanas atrás, estava eu dizendo que eu sabia que o cara ia dar um tempo pra cabeça, o Pedrão ia dar uma descansada, uma relaxada, ia voltar com tudo e voltou com tudo mesmo. Bom, esse template tá mais que batido, né? E aí é o cara falando, arrume-se mulher, a Receita Federal está na nossa cola. Semana passada a gente não viu um com o mesmo template que ele dizia, arrume-se mulher, nós estamos indo pra manifestação do mito? Ou a gente não esse foi no teu outro programa lá que você grava com os socialistas lá. Eu ainda sonho um dia em falar isso pra minha mulher. Mulher, Receita tá chegando, bora. Receita tá chegando. Consciência libertária, também bom perfil. Quando eu começo a explicar por que o Estado é uma máfia pros meus parentes, né? E os parentes viram tudo uma parede. Falando né? com uma parede. É como se eu estivesse falando com uma parede. Cara, não adianta, cara. A galera ainda precisa muito do papai Estado, cara. Ainda é muito dependente do papai Estado pra tudo, né? Eles ainda não conseguem ver a vida sem o papai Estado. E eu acho que pode ter uma questão aí de cultural, porque, cara, teu bisavô vivia com o Estado, teu avô vivia com o Estado. Tem toda uma ancestralidade na tua mente que precisa ser modificada e poucas pessoas têm imaginação como nós de conseguir enxergar que o mundo não precisa de Estado. Próximo do Hayek Sincero, cara. Um carequinha encoxando o Cogos, dizendo, né, com o nome Estado, e o Cogos escrito você, né, sendo encoxado, cara. Mas aqui pra mim fudeu, acabou tudo, cara. Não sobrou pedra sobre pedra, porque encoxaram o Cogos, cara. Depois que fizeram o bozal do Cogos, cara, não sobrou mais pedra sobre pedra, cara. Não tem mais. Não tem nem como continuar mais o programa depois dessa, cara. Porque o que sobrou pra nós, cara? Comeram o Cogos, cara. Não sobrou mais nada pra nós, cara. Eu sei, isso aí é... Olha a cara do Cogos indignado, olha a cara de malandro do careca, velho. Não sobrou nada pra nós, cara. Não sobrou pedra sobre pedra, cara. O próximo meme é do M. Pricinotti. Ele só pegou essa matéria da Folha, que você disse que é real, você foi atrás? Eu fui atrás, cara. Eu achava que era meme. O mais engraçado é isso, quando você vai atrás do meme e não é um meme, é real. Lembram, algumas semanas atrás, a gente tava falando sobre a CPI... do Covid, e que eu falei, cara, que os irmãos Miranda eram os caras mais 171 da história. Olha o quanto 171 pode ser o Luiz Miranda. Criminosos invadem o celular do Maia, tentam um golpe de 20 mil em Luiz Miranda e saem com prejuízo de 50 reais. Como que um cara pode ser mais 171 do que isso? E é verdade, isso foi uma declaração dele, cara. O cara deu um golpe no golpista, velho. Ele é muito 171, cara, sério, pelo amor de Deus. E o próximo, vamos conversar 17. Voto é a arma do cidadão para se mudar um país. E o voto, na realidade, é aquele irmão mais novo chato que tá jogando videogame com o videogame fora do... O joystick fora do console. Do console. Como é que fica apertando o botão ali, todo feliz, achando que tá fazendo uma diferença. Achando que tá ganhando o joguinho. E que você nunca passa a vez, né? Representa isso o voto. E é isso. É isso. São todos os memes. Acho que esse aqui, cara, vamos conversar 17? Esse é bom, mas eu acho que eu vou votar no da Receita Foda Geral, porque eles voltaram essa semana e... Vamos dar essa moral aí. Só isso já merece a vitória. Tá bom, concordo. Receita Foda Geral, mais uma vez o título é de vocês, cara. Estamos felizes com a sua volta. Parabéns por voltarem, boa sorte na batalha contra o esquerdismo e não se estresse muito, né? Ria um pouco mais. E para todos, uma boa noite. E eu saio daqui triste porque fizeram o bozal do Cogos.
Isso não tá... Você fizeram O bozó. que isso quer dizer? O que é Cara, bozó? cair coxando cobras, cara. Não Mas tem... o que isso não quer sobrou dizer? mais moralidade Isso não significa libertário, nada cara. de Acabou, bozó. acabou. Que bozó? O que é bozó? Que bifões, bicho.